tem uma vida sem limites para nós. Diga para o seu irmão, é sem limite essa vida que o Senhor quer. Amém? Então vamos ver o primeiro e o segundo versículo deste tema, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhes Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu. É uma concessão de Deus quando nós somos prósperos, saudáveis e temos tudo de bom. É uma concessão de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor. Eu creio que Tu me colocaste como instrumento nas Tuas mãos. Eu levo cativo os meus pensamentos e dos meus irmãos agora, a Tua obediência, as nossas razões, as críticas negativas, ó Jesus, as conjecturas, Pai, os pensamentos da Tua obediência. E creio que o Teu Santo Espírito fluirá nesta noite para nos ensinar a palavra da verdade. A verdade que muda a nossa vida. Tudo, Senhor, seja profundo nesta noite. Nós somos mais maduros. Estamos aqui, Senhor, a igreja que o Senhor reservou, o Senhor plantou, e o Senhor está regando com a sua voz. O ensino, com temor, Jesus, adentramos este ano para viver os melhores dias das nossas vidas. Portanto, nos abrimos para que o Senhor fale aos nossos corações, sem limitações. Em nome de Jesus. Amém. E aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Receba teus aplausos, Pai. Glória a Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui muito gratos a Deus por mais um dia, por um dia já predestinado por Deus. A nossa igreja, uma igreja que decidiu viver por fé, pela fé, para ver todas as coisas que estão escritas na Bíblia, todas as promessas se cumprirem em nossas vidas, nos nossos dias, nesta geração, é para nós esta herança. Deus não está equivocado. Você vai me dizer que tem muita distância das bênçãos, mas Deus não se equivocou. Ele te trouxe porque realmente para nós as bênçãos são remotas. É Ele quem traz, porque para nós é impossível. Amém? Então, nós que decidimos viver a palavra de Deus como ela é, nós que decidimos viver com temor, em obediência a Deus, as regras da verdade, para que a verdade seja fato em nossas vidas, nós cremos que os dias em que nós adentramos os cultos, todos eles, é para nós sermos ensinados por Deus. Às vezes, nós ficamos muito tristes com alguma repreensão, alguma palavra mais dura do Senhor, mas Ele, quando fala forte, duro ou repreendendo, é por amor a nós que Ele faz. Tudo por amor aos seus filhos. Portanto, nós estamos aqui como filhos obedientes. Passamos 2012 e estamos aqui presentes em 2013. Esta é uma grande vitória. Já podemos colocar na nossa agenda deste ano o projeto de vitória. Primeiro culto no espaço que o Senhor nos trouxe pela fé. Nós estávamos ali presente diante do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Isto, nós obedecendo, nós estamos então trazendo a esperança de receber as promessas manifestadas. Porque nós, aqui visitando a igreja uma vez por mês, quando nós podemos, quando não está chovendo, quando a gente tem a força para chegar até aqui, quando nós não precisamos de Deus, quando nós viemos só para visitar a igreja, essas atitudes não trazem bênçãos, essas atitudes não movem o coração de Deus. É nos momentos mais difíceis de nossas vidas, é quando nós
diante de Deus recebemos afronta para estarmos aqui. É quando diante de Deus nós recebemos intimidações para estarmos aqui. É quando nós vimos todos os lados fechados e nós chegamos até este lugar. A maior luta que o cristão tem é ser fiel ao Senhor dia a dia, na igreja, na posição em que o Senhor chamou. Esta é a luta que o cristão tem. E às vezes não é por falta de dinheiro, às vezes é porque tem muito dinheiro, às vezes é porque não tem dinheiro, às vezes é porque não tem a possibilidade, às vezes é porque tem muitos entulhos e motivos de sobra nós temos para não estar na presença do Senhor. Mas todos os filhos que pulam por todos esses entulhos e chegam diante de Deus e mostram a sua fidelidade, pode ter certeza que tem crédito nos céus. Nós temos crédito nos céus. Diga aí no seu lugar: eu tenho crédito nos céus. O Senhor está fazendo algo que nós não imaginamos. O Senhor está preparando um povo para viver a palavra, que somos nós. Nós temos que entender que o Senhor, Ele não fecha as portas para os seus filhos. Muito pelo contrário, Ele nos trouxe aqui para nós vivermos a palavra como ela é. O Senhor, Ele está pronto para nos dar as bênçãos. O Senhor está com tudo preparado, mas Ele é um Deus de ordem e decência. Enquanto nós não nos alinharmos, nós ficamos ali recebendo sim algo para nós vivermos, mas não a abundância, a safra abundante, como Ele já declarou. E eu recebo este ano ser um outro patamar financeiro em nossas vidas, outro patamar espiritual, outro patamar na família, outro patamar nos relacionamentos, tanto na congregação como na família, no profissional, na escola, onde nós andarmos, outro patamar. Amém? Então, Deus está fazendo de nós homens e mulheres com a sorte mudada. Diga graças a Deus. Nós vamos tirar um exemplo do livro das Crônicas, que é Jabez. Jabez foi um homem, coloca ali onde estava, aqui, isso. Então, Jabez, ele é um grande exemplo para nós. Às vezes, a gente vê tantos limites em nossas vidas, nós vemos com os nossos olhos naturais tantas barreiras, tantas afrontas, intimidações, tantos sofrimentos que nós passamos lá atrás, tantas agruras, tantas misérias. Então tudo isso, quando nós chegamos diante de Deus, ele é muito latente, ele está ali muito presente, e nós temos que tirar tudo isso para nós, sem limites, crermos que Deus é poderoso. Vejam bem, Jabez era um rapaz que ele tinha um estigma na sua vida, por causa do seu nome. Ele tinha um nome que queria dizer que ele deu dores na hora do parto à sua mãe. E a sua mãe, para toda vez que eles colocavam nomes nas pessoas, eles colocavam segundo as ações, as situações em que eles estavam no momento, e naquele momento a mãe resolveu botar aquele nome, Jabez. Então ele carregava aquele estigma, aquele peso do nome dele. Imagina só ele indo para um grupo de pessoas, ou indo para uma congregação, com aquele nome que ele dava dores à sua mãe. Então era um estigma. Ele era um rapaz que tinha sofrimentos, ele tinha dores, mas ele não parou naquele momento e não ficou paralisado. Ele ousou acreditar, e ele estava não na graça, ele estava no pacto da lei. Era muito mais difícil. Veja bem que ele orou assim: tomara que me abençoes. Ele estava na época da lei. E vejam bem que Deus ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sua oração. Hoje nós já não oramos mais assim: tomara que me abençoes. Hoje nós oramos que somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós não oramos mais: tomara que Deus olhe para mim. Ele já olhou, já morreu por nós na cruz, já ressuscitou, já está vivo em nossos corações. Ele quer fazer de nós homens fortes e mulheres fortes, manifestando isso, porque nós já somos. Diga graças a Deus. Então ele disse assim: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras.
Ele queria alargar as fronteiras. Hoje o Senhor diz: alargues tu as fronteiras, o espaço da tua tenda. Então Deus colocou em nossas mãos, para nós mesmos, colocar um espaço maior, a mente mais alargada, não ficarmos com aqueles pensamentos do passado. Isso atrapalha muito as nossas vidas. Todas as coisas que passaram, passaram. Desde o dia 31, ontem, dia 1º de 2013, 1º de janeiro, já é passado. Diga, já é passado. Então, nós temos que ir avante, nós temos que crescer, nós temos que viver o presente agradando a Deus, o nosso Salvador. Nós não viemos aqui para viver o ontem, nós viemos aqui para viver o presente e vamos andar para o futuro. Amém? Então, nós vamos alargar nosso espaço, a nossa tenda, assim como este homem ousou orar e pediu a Deus que abençoasse e alargasse as fronteiras de sua vida. Nós já temos tudo isso preparado para todos nós. Nós temos que olhar com os olhos graciosos, olhos espirituais. Diga, eu creio, o Senhor já tem preparado o meu espaço, está alargado para receber a minha herança. É meu direito de casamento, é meu direito de prosperidade, é meu direito de ter um relacionamento saudável, é meu direito de ter um equilíbrio emocional, é meu direito de viver os melhores dias sobre a terra, é meu direito, diga igreja com fé, é meu direito de viver 2013 com mudanças de sorte. Eu não recebo marasmo, paralisia, eu creio, eu alargo as minhas tendas por fé em Cristo Jesus, mediante a sua palavra. Ele disse: alarga a tua tenda, eu alargo, Senhor, eu recebo, Senhor, a tua palavra se cumprindo em minha vida, em nome de Jesus, e se cumprindo na minha família, em nome de Jesus. Ura lá mais, se mais. Há um grande Deus entre nós. Eu creio, nós não seremos os mesmos neste ano. Deus tem algo muito grande para nós. Então, ele pediu que Deus fosse com ele, a sua mão, e que preservasse do mal. Hoje nós já sabemos que somos livres do mal, diga graças a Deus. De modo que não me sobrevenha a aflição. Então nós não podemos perder tempo. Hoje nós estamos no primeiro culto do ano aqui neste lugar. Nós não podemos perder tempo olhando para o lado. Nós temos que pedir a Deus. Nós não recebemos aflição. Nós temos que romper as barreiras. Nós temos que começar a orar. Senhor, nenhuma força do mal pode contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio, Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Eu estou na congregação, eu estou na posição, eu estou de pé pelo teu poder. Nós vamos avançar. Nós nos unimos, nós queremos mais de ti, Senhor. Esta é a oração do crente. Esta é a oração da igreja, do ministério. Você e eu somos filhos benditos para crescer na graça e no conhecimento. E sabemos que tudo isso é uma concessão de Deus. É a palavra. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então não é mérito pessoal de ninguém. Deus concede. Não é mérito meu, não é mérito dos irmãos o que Deus já lhe deu. É mérito do Senhor. Ele concedeu os dons, Ele concedeu os bens, Ele concedeu o dinheiro em suas mãos, Ele concedeu a vida que você tem, Ele concedeu o ar que você respira, Ele concedeu a alegria no seu coração, Ele concedeu a força nos seus braços para adquirir riqueza. Ele concedeu o que lhes tinha pedido. Então peça a Deus e Ele alegrará o seu coração. Amém? Não é mais para nós titubear olhando carne, olhando as atitudes carnais dos homens, dos pastores, diáconos, presbíteros, irmãos, membros. Não! É para nós vivermos esta palavra. E nós temos que viver esta palavra em espírito e em verdade. É isso que Deus quer, é isso que Deus chama homens e mulheres olhando para o autor e consumador da fé, cujo Deus foi Ele quem morreu por nós na cruz do Calvário.
Calvário. Não foi pastor, não foi irmão, não foi irmã, não foi a Maria dos Anzóis. Foi Deus, diga, foi Deus. O nome dele é Jesus. O sangue dele é que tem poder para trazer, abrir os céus. E nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Deus quer uma igreja forte, saudável. Ele fez isso, ele morreu na cruz para trazer um povo e fazer você e eu sermos a igreja sem máculas e sem ruga. O que é isso, pastora? Sem mácula é sem pecado, sem rugas, sem lei. A ruga é coisa velha, ruga é a condenação. Ruga é aquilo que espicha o dedo e começa a colocar o dedo nos irmãos. Isso é ruga. Isso tem que ser rechaçado nesta igreja. Nós temos que olhar os irmãos com olhos espirituais e chamar à existência as coisas que não existem. Eu e você fomos chamados para andar sobre as águas. Não afundaremos quando andamos sobre as águas. Em nome de Jesus, haverá uma igreja aqui, forte, saudável, e recebendo do Senhor o que Ele prometeu. O que Ele prometeu, pastor? Vamos ver aqui em Deuteronômio 6,10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes. Uau! Eu e você não projetamos, não edificamos. Deus vai colocar em nossas mãos casas. Quem recebe, diga amém. Amém. Que você não edificou, cidades que não edificou, coisas que você não projetou, não fez, não edificou. Deus vai colocar em nossas mãos coisas prontas. Cidade inteirinha, pessoas chegarão ao nosso redor. Nós seremos instrutores de vidas neste lugar, porque onde tem um povo maduro, Deus envia os anjos espirituais e congregam, arrebanham para o aprisco as suas ovelhas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, amados, o que Deus prometeu, quando Ele nos colocou aqui neste reino, o reino do Filho e do amor de Deus, Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe. Ele prometeu que o que Ele fez a Abraão, Ele nos adotou em Cristo Jesus, e ali Ele nos trouxe as nossas bênçãos, ali está garantida a nossa vitória. O que Ele prometeu sob juramento é para nós. Então, todos nós esse ano teremos um ano sem limitações, sem olhar para mas o irmãozinho fez isso, irmão, para mim não fez. Você vai perdoar e você vai andar sobre as águas orando pelo irmão e chamando a existência, porque você é mais maduro do que ele. Então ore por ele. Faça acontecer um milagre do amor na tua vida e na minha vida. Cura-la mais, Senhor. Jesus quer fazer coisas que nós não imaginamos. Ele vai fazer aqueles tementes a Deus. Ele está chamando filhos que acreditem que quando adentram as portas desta igreja, no seu trabalho, na sua casa, Deus está olhando os fiéis. E Ele vai fazer. Você será rico nesta igreja, rico em todas as áreas. Você terá grandes testemunhos. Eu terei grandes testemunhos. Agora em 2013, dia 31, eu terei aqui muitos testemunhos. Nós teremos, porque eu não vou. Eu já comecei, amados, desde aquela hora que o apóstolo estava ali trazendo para nós o que o Senhor prometeu. Eu já comecei a orar, e já comecei a ligar com as irmãs que eu encontro, e já comecei a chamar a existência. Eu não tenho tempo para perder, eu não vou perder tempo, e Deus não perdeu tempo com as nossas vidas. Ele veio em 3 anos, fez tudo o que Ele quis nesta terra. Nós vamos fazer em 3 anos tudo o que Ele já planejou. Ele vai manifestar em nossas vidas. Ele é muito rápido, diga, Deus é muito rápido. Glória a Deus. Aleluia. Declara a sua irmã, o seu irmão, diga, Deus é muito rápido. Deus é muito rápido. Deus é muito rápido. Pastora, para que Deus é muito rápido? Vamos ver? Então vamos ver. É para encher as suas casas de bênçãos. Olha só.
e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste e poços abertos. Eu recebo, Senhor Jesus, que não abristes. Eu recebo, Jesus, eu nem posso mais abrir poço. Eu recebo tudo pronto. Glória a Deus. Vinhais e olivais, eu recebo, Jesus, este primeiro dia na congregação do justo, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos irmãos. Eu recebo, Senhor, eu recebo para os irmãos que estão aqui na fidelidade, no amor. Eu recebo, Pai, junto com eles, ligo aqui, Pai, o que já está ligado nos céus. Amém, Jesus, diga amém. Hoje nós não vamos parar, nós vamos falar com Deus. Ele diz mais: vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor dá uma chamada de atenção. Atenção, atenção, não esqueça, quando tiver muito dinheiro, não vá correndo para Portugal assim, deixa nós. Não esqueça, vai ter muito dinheiro. Imagina. Aí, mas pode ir para Portugal, mas não esqueça, amém? Então, nós cremos que Deus é poderoso. Pode ir, brincadeira, viu, amada? Pode ir, mas volta, venha congregar, amém? Glória a Deus. É brincadeira. Mas não é para esquecer, amados. Eu conheço muitos irmãos que esqueceram do Senhor. Quando eles tinham muito dinheiro, eles foram. Muitos abriram até a igreja lá fora e caíram no esquecimento do ministério da Cristo Vive. Eu conheci irmãos que estavam congregando conosco lá no morro e saíram para abrir igrejas e eles caíram, detonaram. Muitos, um ou dois, muitos. Todos eles caíram pelas beiradas. Então guarda-te. Diga, eu vou me guardar, Senhor. Que o Senhor guarde vocês. Porque quando nós temos muito dinheiro, nós projetamos às vezes coisas que Deus não mandou. Porque se Deus te colocou aqui, me colocou aqui, Ele tem um plano para todos nós juntos. Aquele que Ele quer tirar, Ele vai tirar. Mas esse não estará no nosso meio. E aí é o momento de uma conversa com Ele e o Pai. Portanto, Ele alerta-nos: não te esqueças que Ele que te tirou da terra do Egito e da servidão. Por que da casa da servidão? Nós passamos pelo legalismo, nós fomos ali escravos. E ali, naquele legalismo, nós sofremos muito, nós choramos muito, nós fomos lapidados, sim, mas a força da carne, da condenação. E então Deus diz para nós: guarda-te, não esqueça, guarda-te. Não esqueça que foi o Senhor que te deu todas as riquezas que Ele te der aqui. Creia que Ele tem um plano com todos nós. Aqui está uma família, o corpo de Cristo. Nós, pastora, o que é isso? É que nós somos um corpo. Aonde sai o braço e diz: eu vou para lá, para o ladinho e vou fazer do meu jeito? Acontece um corpo sem braço. O que acontece com o braço? O braço vai mexer enquanto ele estiver circulando. Quem é que entende aí de corpo humano, né? Enquanto tem um pouquinho de circulação, ele dura umas horas. Depois ele começa a ficar todo necrosado, é isso? Aí ele começa a criar uma necrose, é isso que se chama? E ele fica ali e começa a apodrecer. Muitos deles caíram. Eu tive uma irmã que depois me ligou, que ela foi junto com esse pastor que saiu da congregação e foi fazer a igreja. Ela me ligou chorando e me pediu perdão, que estava enganada. Mas o Senhor não deixou mais voltar. Não é eu recebi com as duas mãos. Eu amo todos os meus irmãos. Foi triste o que aconteceu. Ela nunca mais pôde voltar. O Senhor, Ele alerta: guarda-te. E eu já estou aqui no primeiro dia do ano dizendo: nós estamos começando um ano de união e unidade. A unidade, a submissão, a sujeição, o amor de Deus tem que estar juntos para acontecer
tudo isso que Deus está prometendo. Diga graças a Deus. Eu creio. Haverá uma explosão de fé e de bênçãos neste lugar. Em nome de Jesus. Nós vamos saber quem era Jabez. Jabez, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Olha, Jabez foi o homem mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores odeia a luz. Era o significado do seu nome. Todos eles, os irmãos dele, não eram tão ilustres, tão honrados como este homem foi. Ele foi um homem temente a Deus. Deus viu este rapaz, ele foi um estigma na vida daquele rapaz, tudo o que aconteceu. Então, nesse momento, ele era desonrado, ele era uma pessoa desrespeitada, ele era uma pessoa que andou ali como escravo, mas chegou um momento em que Deus o trouxe à sua vida, a bênção que ele pediu e a honra, junto com as bênçãos. A maior bênção que o Senhor traz aos seus filhos é a bênção da conversão, nós sabemos, mas também vem junto a honra que Deus tem para todos nós, que lá no mundo nós perdemos tudo isso, a dignidade, a moral, a santidade. O Senhor começa a devolver a seus filhos tudo em dobro. Diga, tudo em dobro. E Ele faz isso hoje nos nossos dias, como Ele fez a Jabez. Jabez, ele foi o mais ilustre da sua família. Talvez aqui tenha pessoas que tenham sofrido rejeição, sofrido esses estigmas que fazem com que as pessoas sejam humilhadas. Talvez tenha pessoas aqui que tenha sido uma pessoa muito sofrida lá atrás. Tiveste muitas tribulações, sabe? Nós não sabemos onde você passou, mas se você passou, é porque Deus te deu poder para chegar até aqui. Então, Ele te chamou aqui porque Ele viu o teu clamor, Ele viu o nosso clamor. Eu fui uma das pessoas, eu não posso falar por vocês, mas sei que muitos irmãos passaram por grandes tribulações, grandes sofrimentos, grandes provações lá no Império das Trevas. Mas Deus mudou a nossa história. Ele mudou a minha história. Eu era uma pessoa assim que chorava muito. Cheguei no legalismo e comecei o legalismo e fiquei muitos anos, eu e a presbítera Olinda, chorando, misericórdia. Nós ganhamos muitas coisas assim, eventualmente, não era como hoje, o Senhor derrama as suas bênçãos, porque o legalismo é um pacto misturado com graça, e ali o Senhor opera pela misericórdia dEle, que Ele tem um plano com as nossas vidas. Ele não nos deixou morrer ali no deserto, naquele legalismo, para nós chegarmos hoje aqui, porque Ele tinha um plano nas nossas vidas, e Ele tinha um plano com as suas vidas também. Amém? Então, nós todos, se não todos, chegamos aqui com dores, com sofrimentos, com marcas, com o coração sangrando muitas vezes, com diagnósticos incuráveis nos nossos corpos, com tristezas, rejeições, traições, muitas dissabores, muitas vezes fazendo coisas erradas para se vingar, vinganças na carne, e aí cada vez mais descendo o poço. Muitos de nós chegamos assim, mas Deus quer o melhor. Deus nos chamou aqui para nós vermos Ele agir através de nós. Portanto, tudo o que vai acontecer em nossas vidas, Ele vai usar os nossos corpos, fazendo um mover. Mas o poder pertence a Deus. O poder não pertence a nós, pertence a Deus. Diga, o poder pertence a Deus. Amém? Nós somos filhos usados por Ele, mas nós fazemos só mover. O poder pertence a Deus. Nós temos um exemplo, um dos melhores exemplos da Bíblia Sagrada, para saber que Ele é um grande exemplo, em Isaías 53, 3. Aqui eu tenho mais uma parte do Jabez, que eu vou passar aqui, e nós vamos para esse exemplo. Jabez invocou a Deus de Israel, dizendo, tomara que abençoes e me alargues as fronteiras.
nós já vimos que Deus já fez isso nas nossas vidas e Ele já mandou nós tomarmos a posição de alagar as nossas tendas. Amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Vamos continuar. Isaías 53:3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quem era ele? Jesus. Vamos dizer com fé: Jesus! Jesus é Deus. Então ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Hoje, nós vamos aqui seguir este caminho. Talvez muitos cristãos dizem: o que eu estou fazendo na graça? O sofrimento é o mesmo, é pior ainda. Amados, ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Nós não vamos sofrer o tanto que ele sofreu. Porque nós no legalismo aprendemos, diante das congregações onde adentramos, a carregar a cruz. Quem já ouviu essa palavra? Eles diziam: carrega a tua cruz, mas ninguém morreu na cruz do Calvário. Quem morreu aí? Não, está todo mundo, morreram só na carne, nasceram de novo, são espirituais, né? Mas eles diziam: carrega a tua cruz, mas nós não perguntávamos para ele: aonde nós vamos morrer com essa cruz? Jesus morreu lá no Monte Gólgota, e nós, onde vamos com essa cruz? Amém? Então, ele foi um homem desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então não existe para nós uma rejeição maior do que a que ele sofreu. As rejeições que você e eu sofremos, elas não têm comparação com as que Deus sofreu. E se ele sofreu, nós somos filhos de Deus. Nós vamos passar por ali. Ele diz: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Ele diz: no mundo passais por aflições, vírgula. Do ladinho diz: tende bom ânimo. Aí ele diz, mais uma vírgula: eu venci o mundo. Então você é mais que vencedor. Seja qual o sofrimento que você esteja passando, seja qual o sofrimento que nós estejamos passando, não tem comparação com o sofrimento de Deus. Você é mais que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já tem a saída, ele já tem a vitória, me deu e está garantida. Amém? Homem de dores e que sabe o que é padecer. Deus sabe o que é padecer. Portanto, todo sofrimento que nós, porventura, estejamos passando, Ele sabe o que é padecer. Ele está dentro dos nossos corações. Ele sabe o que você está padecendo. Ele sabe o que nós estamos padecendo. Então, nós sabemos que estamos em boas mãos. Amém? Ele já venceu em todas as nossas agrulhas. Ele já venceu em tudo que nós padecemos. Amém? Porque Ele padeceu. E como um de quem os homens escondem o rosto, e era desprezado, e dele não fizemos caso. Se alguém escondeu o rosto de você, você saiba que esconderam de Jesus. Se alguém se escondeu de você, saiba que Jesus também sofreu esta atitude diante dele. Mas ele venceu o mundo e nos tornou mais que vencedores. Você saiba que a vitória está garantida. Amém? Se alguém não fez caso de você, se alguém não faz caso de nós, Jesus também passou por isso. Não é hora de nós dizer: ai, Senhor, está vendo. Ele diz: não só vi como já passei por aí, tu tem poder de passar, eu estou contigo sobre as águas, você não submergirá. Ele diz: você passará. Diga: eu creio nesta palavra. O Senhor é comigo, Ele está junto com você. Você vai andar no mover destas águas, você não sucumbirá. Você passará pelas águas, passará pelo fogo, passará, você não vai pasmar. Diga: eu não vou parar, não vou pasmar. Ele disse: não temas, eu sou contigo por onde tu andares. Quem crê nessa palavra, diga amém. Eu recebo esta palavra. Olha o
que ele diz para nós aos Hebreus 13:5, para nós andarmos com ele. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Se alguém estava triste aí que não tinha dinheiro, contentai com o que tendes. Amém? Diga, ai Senhor, eu estou contente. Eu tenho o meu Deus rico, poderoso. Amém? Com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Quem crê nessa palavra? Ele disse, de maneira alguma te deixarei. Quem pensou que Deus deixou, já pode tirar esse pensamento, porque ele diz, de maneira alguma te deixarei. Tem alguma maneira para Deus nos deixar? Não tem nenhuma. Então, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então, aqui tem a salvação eterna, aqui enrustido nesse versículo aqui está, que ele está em nós, estamos selados, ele está junto conosco, naquelas situações mais terríveis, mais tremendas, ele está com você. Diga glória a Deus. O Senhor está comigo. Ele disse, ele nos dá tudo em dobro do que perdemos. Se alguém aqui perdeu alguma coisa, saiba que Deus vai te dar em dobro. Se você diz, pastora, eu perdi muito na minha vida não anda, parece que me tiraram tudo, até o chão. Saiba que o Senhor vai te dar em dobro. Se você é fiel, você está ali, temente a Deus, é Ele que está trabalhando na sua vida. Ele está tirando tudo que Ele não te deu, mas Ele vai te dar em dobro o que Ele já preparou de antemão para você. Diante dos seus olhos, Ele vai mudar a sua história. Deus está no controle das nossas vidas. Digam comigo, Deus está no controle das nossas vidas. Ele vai te dar dupla honra, se você perdeu a dignidade e a honra. Ele vai te dar a tua casa própria, se te tirar a tua casa. Ele vai te dar a tua autoridade, se alguém tirou de você a tua autoridade. Ele vai te dar a tua saúde, se veio uma mentira no teu corpo. Ele vai te dar a tua empresa, se veio uma mentira de miséria assolando. Deus vai te dar em dobro o que Ele prometeu. Ele disse, Ele é Deus. É você ficar diante dele, temente a Deus, fiel ao Senhor. Ele vai fazer proezas na sua vida. Fique aqui de pé, crente, temente, respeitando a Ele, porque Ele diz, em Romanos 8,37, Ele diz assim para nós, em todas estas coisas, estas que você está passando, estas que te assolaram, estas afrontas, estas intimidações, estas misérias, estas mentiras na tua saúde, estas mentiras na tua família, estas mentiras que assolaram, estas agruras, estas misérias financeiras, tudo isso, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem te amou? Quem nos amou? Jesus. Diga para o seu irmão, eu sou mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Em todas as dores, todas as tristezas, todas as tragédias, tudo que foi, tudo que te tiraram, você é mais que vencedor. Se você crê nessa palavra, receba, meu irmão e irmã, você terá grandes milagres manifestados neste ano. Este ano eu recebo grandes milagres. Eu recebo nesta igreja grandes milagres, outro patamar para todos nós, famílias inteiras sendo trabalhadas pelo Todo-Poderoso, sendo edificadas, sendo estruturadas, sendo restauradas. Em nome de Jesus eu creio, eu recebo vidas saudáveis, eu recebo todas as mentiras, nós rechaçamos. Eu recebo uma igreja firme, uma igreja saudável. Vão pedir para você ficar com o seu neto, vão pedir para você ajuda. Você vai ter muito para dar e não tomar emprestado. Receba, fique fiel, creia. O Senhor tem grandes coisas para você. Ele vai te dar servo para você cuidar dos seus netos, ficar com ele a hora que você quiser. Não é para você ser escravo, para ficar com ele toda a vida, mas é para você desfrutar
filhos. Não te preocupes, porque é Deus que colocou nas tuas mãos. É Deus que te deu. Ninguém pode te arrancar. Ele mesmo vai mudar toda a tua história. Creia. Diga, eu creio. Eu creio. Olha a palavra que Deus tem para os que estão sofrendo, que adentraram este 2013 com alguns problemas que às vezes tocam nossos corações. Nós temos carne, a gente sofre muitas vezes. Veja bem, aos Coríntios 4:9 diz assim, não é esse Coríntios, mas eu vou ler aqui. Perseguidos, porém, pode tirar esse. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4:9, quem quer anotar? 2 Coríntios 4:9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Tem um porém aqui. Porém não desamparados. Quando você é perseguido, tem um porém ali. Você não está desamparado. Você tem Jesus. Ele está dentro de você. Nós temos Jesus. Ele está dentro de nós. Então você não está sozinho. Muitas vezes eu ouço pessoas dizer, olha, eu moro sozinho. Não mora sozinho não. Mora com Jesus. Amém? Outras pessoas dizem, eu vim sozinho. Não, tem Jesus. Você veio com Jesus e os anjos que acompanham. Então, perseguidos, porém não desamparados. Você e Deus é a maioria. Tem um exército de anjos ao seu favor. Tem Deus ao seu favor. Você está perseguido por um plano de Deus para mover esta terra, fazer um barulho, botar tudo no lugar. A reforma chegou na tua vida, tem que mudar. Não vai ficar como estava. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que reformar, tem que fazer a poeira levantar e depois ela sentará e as coisas vão para o lugar. Você crê? A reforma chegou na sua vida. Não pode ficar como estava, senão não teria igreja, não teria Jesus, não teria reforma, nem precisaria. Mas a reforma chegou e tem que levantar a poeira, tem que tirar coisas do lugar. Quem já fez reforma no natural? Nas suas casas? Não fizeram, alguns. Eu já fiz. Né, pastor? Tivemos que tirar todos os móveis e botar lá onde nós fazíamos culto. E aí tiramos tudo lá para cima, arredamos tudo que nós pudemos para fazer uma reforma dentro de casa. O diácono agora esse ano teve lá, tirou tudo do lugar de novo reforma. E coisas no lugar, tirando e botando. Levantou poeira. Tivemos que sair do lugar, não podemos nem dormir no mesmo lugar. Tivemos que sair para que a reforma acontecesse, para ficar bonitinho depois, para ficar agradável, para bem-estar, para que nós ficássemos felizes, para que nós tivéssemos uma satisfação, para que estivéssemos aqui alegres, contentes, com a casa toda pintadinha, reformadinha, arrumadinha, tirando coisas. Vamos tirar isso, tá velho? Vamos botar outro bonitinho. Vamos botar. Tudo tem que ser mudado. Senão não é reforma. O que Jesus veio fazer? A última reforma. Está reformando a sua vida, reformando a sua família, reformando seus familiares, reformando a sua congregação. A última reforma chegou, a congregação do justo. É Deus que está reformando. E muitos cristãos chegaram na graça por não ter esse entendimento. Dizem, eu cheguei na graça, mudou tudo, nem vou mais na igreja porque olha, a briga começou na minha casa. Se levantou, aí penso que se levantou o inimigo. Se levantou a glória do Senhor na sua casa para reformar tudo. E aí as pessoas não vão mais na graça porque, é uma briga só. É algo tremendo. Eu não posso, todo dia tem. Agora domingo nós tivemos o culto, chegou uma irmã e disse assim, não estou vindo porque o meu marido está brigando muito, não está gostando. Eu vou vir quando eu puder. Isso não é graça. Ela não entendeu a reforma.
Imagina que nós vamos reformar a nossa casa quando nós pudermos. Aí passa Imagina que reforma demorada, né? Um dia nós mexemos no bico de luz lá e depois a gente deixa tudo como está quietinho. Depois vamos e mexemos no outro ponto. Depois de muitos e muitos anos, não vai acontecer reforma. Vai ser uma vida triste. Amém? Então, abatidos, porém não destruídos. A gente, na hora de uma reforma, a gente fica, todos nós ficamos, às vezes assim, olha essa poeira, as coisas não estão no lugar, vai fazer uma comida, tem que fazer, correr lá, busca uma panelinha lá no outro canto, faz ali, olha, eu não sei nem onde estão as coisas. Você muitas vezes não sabe nem onde anda a sua família, mas Deus sabe e Ele vai trazer no tempo certo que a reforma for feita na sua vida. Ele vai trazer um a um, porque Ele é Deus e Ele não faz nada pela metade. Ele vai fazer acontecer o que Ele planejou. Ele faz uma reforma inigualável. Não tem homem que possa fazer uma reforma que Deus pode. Diga glória a Deus. Então, tudo é possível ao que crê. Ele diz para nós que nós plantamos chorando. Veja bem, Salmo 126:5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Uma reforma não é fácil, meus irmãos. A gente muitas vezes até chora. Nós muitas vezes temos que buscar os parafusos que faltou, e aí eu já fui correndo e faltou o fio, e depois tem que ir correndo e tem que arrumar o dinheiro porque tem que fazer, e aí começa a crescer aquela reforma. Tu pensou em arrumar uma peça, ele quer arrumar toda, e aí começa a crescer a reforma e toma conta da casa, e aí tem que reformar o pátio, e aquilo começa a crescer de uma maneira grandiosa. Assim Ele está fazendo nas nossas vidas. Nós pensamos que era só no nosso coração, só essa pecinha, e pronto. E Deus não, Ele vai pegar todos os nossos familiares, porque Ele é Deus e faz tudo completo. Eu recebo esta palavra. Senhor, toda a nossa família na congregação, o Senhor é poderoso. Nós estamos aqui plantando com lágrimas, semeando muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com sofrimento, muitas vezes chorando, muitas vezes nós não entendemos, mas nós cremos que ceifaremos tudo com júbilo, com alegria, cantando. Hoje o Senhor já fez eu colher muito sobre a minha família, eu recebo muito mais, eles transformados, eles em outro patamar financeiro, todos os meus irmãos recebendo a sua família mudada e sarada, curada, transformada pelo poder de Deus. Eu recebo esta palavra. Glória a Deus. Olha o que o Senhor prometeu para nós. Eu recebo para 2013. Jó 36:11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade. É uma promessa para este ano. Diga, eu recebo esta palavra. Eu recebo Jesus. E os seus anos em delícias. Começou este ano. Eu recebo delícias neste ano. Nós recebemos comidas variadas neste ano, uma vida deliciosa, uma vida bem deliciosa no profissional, uma vida deliciosa no banco, para nós recebermos lá todos os dias, nós chegarmos lá com surpresas, dias de surpresas neste ano. Nós recebemos, amém? E aqueles que estão semeando com lágrimas, eu sei que tem muitos irmãos meus aqui, gostariam de ter os seus parentes, familiares, e vão evangelizar, são fiéis ao Senhor. O Senhor está vendo tudo isso, você está semeando. E Deus diz que você ceifará com júbilo. Continue, não desista, continue semeando. Eu semeei muitos anos. Eu comecei a semear ali naquele hospital da PUC com 24, 25 anos. Eu semeava chorando, com doenças na família incuráveis. Tinha criança com leucemia, tinha criança com falta de plaquetas, tinha criança com amidalite, tinha 3 num só momento no hospital, um em cada hospital. E Deus trouxe saúde para os meus filhos. Uma que estava com leucemia está aqui com 3 filhos, a Daniele. Onde está a Daniele? Está cuidando da prole. Está lá, ó. Glória a Deus. Ela teve diagnóstico de leucemia. Eu chorei muito e eu não parava
Nunca faltei um culto com 3 filhos nos hospitais. Eu digo para vocês que eu não digo nada para os meus irmãos que dizem às vezes, eu estou com dorzinha e não vou ao culto. Eu tive 3 filhos nos hospitais. Eu estava com a minha mãe desenganada no hospital. Eu nunca faltei um culto, porque eu sabia quem era o dono da vida e da morte. Eu era jovem, mas eu tinha convicção de fé que Jesus era o único médico dos médicos. E eu andei por todos os hospitais de Porto Alegre. Eles disseram, leucemia não tem cura. Eu digo, pois bem, eu agradeço a Deus que eu tenho Jesus. E eles diziam, que bom que a senhora tem fé. E eu levava minha filha chorando nos braços. Eu saí do hospital Vila Nova a pé. Dinheiro era meu pai que tinha. Eu vim a pé, subi o Morro da Glória, que muitos subiram comigo. E aí então cheguei ali chorando e dizendo, eu creio que Jesus é poderoso para dar vida à minha filha. Ele botou no meu ventre, Ele é poderoso para curá-la. Eu acredito. E ali eu recebi a cura da Daniele, eu recebi a cura da Ellen Betchel da falta de plaquetas no sangue. Todos que conhecem a medicina aqui sabem que 244 mil plaquetas é a base normal para uma criança. E não sei se para os adultos, eu não estudei tanto assim, mas naquele momento eu pude até aprender sobre as plaquetas. Glória a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, quando eu olhei o diagnóstico dela, eram 800 plaquetas. Não chegava a 1000. Ela derramava sangue pela boca, sangue pelos poros. Eu levei a minha filha nos braços para morrer em casa. E aí, amados, eu saí com lágrimas dali da PUC. E fui para casa e coloquei na cama e disse, Jesus, Tu não morreu em vão na minha vida e nem dos meus filhos. Ela é Tua e eu sei que Tu tens poder para curá-la. Eu não abro mão da vida dos meus filhos. Eu não vou mais a médico. Eu não vou dar mais um remédio para ela. Mas ela sairá daqui curada e sarada. E eu levantei dali. Nunca mais eu dei um comprimido para minha filha. Nunca mais eu fui no médico, a não ser quando a pastora mandou a presbítera Olinda diz para a irmã Jane levar a filha no médico para ver como está. E eu digo, se é para dar testemunho, eu vou. Senhor Jesus, eu vou levar para dar testemunho da verdade. Levei e ela estava com 244 mil plaquetas. Jesus tinha curado a minha filha. Glória a Deus. Jesus tinha curado aquela abençoada presbítera Olinda, Aline, que ficou no hospital. Tudo isso ao mesmo tempo, irmãos. Se hoje Deus me deu essa ousadia, essa convicção de fé, é porque eu vi a glória de Deus na minha vida e na minha família. Ele curou essa abençoada de amidalite em último grau. Ela saiu para o hospital numa ambulância, porque ela estava a ponto de sucumbir ali, injetando na veia aqueles remédios que ela não tinha mais o que fosse feito, variando, estava com 42 de febre, naquele momento em que eu estava cuidando de 3 crianças. E o que eu fazia? Ficava nos hospitais? Eu ia de hospital em hospital, ia para o culto, ia trabalhar, ia evangelizar, e estava sempre na frente da PUC ali evangelizando, porque eles naquela época não deixavam a gente evangelizar nos quartos ali. Então eu ficava lá na porta. Quando elas deram alta, eu ficava na porta. Todos os sábados, à noite, a pastora dançava com 25 anos? Não, dançava ali, na frente da PUC, entregando folheto, entregando folheto, entregando folheto. Ali eu estava evangelizando. E eu continuo hoje. Hoje não mais. Hoje é a Jandira, com demais irmãos. Mas então, eu digo para vocês, é possível nós vivermos essa palavra. Por quê, pastor? Porque Jesus diz, vamos ver o que Ele diz para nós. Em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem um fim maravilhoso para todos nós. E tem muito mais, quer ver? Olha o que Ele faz para nós. Em Isaías 45, 2 e 3, eu irei adiante de ti. Não vai sozinho, não. Não é você que está sozinho. Você não está sozinho. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Se há alguma porta trancada na sua vida, Ele está indo diante de vós. Creia! Ele tem milagres para você e para mim. Eu recebo esta palavra se cumprindo em nós. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos aqui por acaso. Ele nos trouxe porque Ele nos predestinou para fazer milagres. Milagres sobrenatural de Deus na congregação do justo. Não lá separado. Na congregação do justo. Ele fez, Ele disse, Ele fará. Eu recebo para esta igreja todos os fiéis. Ele diz mais: dar-te-ei os tesouros escondidos. Está escondido o dinheiro do seu bolso? Deus diz que vai nos dar. Eu recebo esta palavra para mim, para esta igreja, em nome de Jesus. E as riquezas encobertas, para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor. Jesus é o Senhor. É Ele que nos dá a riqueza que nós temos. O Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Não foi eu que chamei você. Não foi você que me chamou. Foi Ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo nos chamou, nos congregou. Você vai dizer: não, foi a irmãzinha, o irmãozinho. Não, foi Jesus que usou o irmão e a irmã. Mas Ele nos chamou pelo nome. Assim seja, assim disse o Senhor. O seu nome não é Jabez, mas o seu nome é o nome que está escrito no livro dos livros, no livro dos céus. Você tem um nome, o qual Ele chamou, o qual Ele colocou aqui para mostrar que Ele é Deus e é poderoso, para que você creia sem limites. Você sem barreiras, sem fronteiras, sem o natural, você vai crer, o sobrenatural vai acontecer. Nós vamos orar agora e nós vamos receber a herança em nome de Jesus, para a glória de Deus. O coral pode subir, o pastor pode subir. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais